Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, ainda sobre as técnicas de resolução de problemas de contagem. Nós já vimos problemas envolvendo sequências, o que a gente apresentou nas aulas anteriores. A partir de agora vamos apresentar problemas envolvendo conjuntos. Mesmo sendo problemas de conjunto, a gente ainda tem estratégias de resolução como sendo de sequências, fazendo algumas adaptações, mas corrigindo no final. Então, são aulas muito ricas, muito importantes para a continuidade dos nossos estudos. Ok? Exercício número 4. Quantas duplas de estudos podemos formar com 6 pessoas? Alternativa A, 10, alternativa B, 12, C, 14, letra D, 15, letra E, 30. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com as propostas de solução que eu apresento a partir de agora. Veja só, a gente pode ter uma ideia de que essas duplas, elas não precisam ter uma ordem definida. Ele não mencionou que na dupla tem que ter o primeiro colocado e o segundo, ou o presidente e o vice-presidente, ou aquela pessoa, por exemplo, uma dupla sertaneja, primeira voz e segunda voz, enfim. Ele quer uma dupla qualquer. Então veja que essa questão, diferentemente das anteriores, trata-se de um problema envolvendo conjuntos, já que a ordem não importa. Se eu pego a dupla A e E pego a dupla E e A, é a mesma dupla. Por isso nós não podemos fazer a listagem de acordo com o que a gente já viu anteriormente, que é através de sequências. Existem dois tipos de problemas em análise combinatória. Ou ele é um problema de sequência, onde a ordem é importante, ou o problema é de conjunto, que é o caso agora, onde essa ordem não é importante. Então, não é prudente que a gente faça a listagem assim, AB, sem colocar as chaves. Questão de coerência, porque BA seria uma nova configuração. Toda vez que a gente faz dessa forma, solto sem as chaves, não é conjunto, então é uma sequência. Aqui eu posso pensar que a pessoa A é o presidente e a pessoa B vice-presidente. Aqui já muda, B é o presidente e A é o vice. Então, invertendo a ordem, muda a configuração. Então não podemos listar assim, temos que listar com as chaves. Então a primeira proposta de solução é uma listagem, já que são poucas pessoas e as alternativas são valores menores. Então vamos listar todas as duplas onde o A está presente. Então eu vou fazer as duplas AB com as chaves, AC, A com D, A com E A com F. Veja que eu já peguei todas as duplas onde o A está presente. Agora eu vou pegar todas as duplas que o B está presente, só que ele já fez a dupla com A. A dupla BA, ela já é um conjunto, né? Então eu não preciso colocar novamente, já está aqui contabilizado, senão eu vou contar em duplicidade. Então eu vou colocar agora as duplas que não foram contabilizadas sempre para frente. BC, BD, B com e B com F. Essa forma sistemática de listagem faz com que a gente não erre e não deixe de contar nenhuma dupla. Então B já fez dupla com todos, inclusive aqui com A que já foi contabilizado antes. Agora eu vou fazer todas as duplas que o C esteja presente. Então C com D, C com e C com F. Então C com e C com F. Já fizemos todas as duplas com C presente. Agora D. Eu tenho D com e D com F. Mas se D só faz duas duplas? Não, porque na verdade D já fez a dupla com C, já fez dupla com B e já fez dupla com A. Não preciso contar em duplicidade. E finalmente E com F. Contamos todas as duplas. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são
15 duplas. Marcaremos, portanto, a alternativa D de dado. Essa, então, é uma proposta de listagem. Obviamente, se a gente quer formar duplas com 25 pessoas, 30 pessoas, essa solução ela fica contraproducente. Teremos que avaliar outras situações, e é o que a gente vai fazer agora. Então veja que essa listagem foi pequena, é possível fazer, inclusive provas do Enem, às vezes é possível fazer essas listagens. E o mais interessante nessas contagens, se eu pego, por exemplo, esta dupla, B com E, note que ela é a mesma de E com B, porque em conjuntos a ordem dos seus elementos não modifica o conjunto. Portanto, é um problema de conjunto. Mais adiante a gente vai especificar que tipo de conjunto é esse, qual vai ser a forma de expressar essa contagem. Mas pelo fato de a gente estar utilizando apenas o princípio multiplicativo, o princípio aditivo, a subtração e divisões, que a gente vai já iniciar nessa primeira parte do conteúdo, vamos agora para a solução número 2. Uma proposta de solução é o método construtivo. Ou seja, é possível que a gente faça a construção dividindo em casos, mas a gente precisa ter aqui uma condição de ser duplas. Facilita. Se fosse triplas, aí já vai mudar um pouquinho. Então, para duplas, pode ser duplas com 1000 pessoas. A gente consegue dividir em casos. Quais são esses casos? Eu não vou escrever um a um, mas os casos são o seguinte. Pego o elemento A, ou a pessoa A, ela vai fazer dupla com quantas pessoas? Com as 5 que sobraram. Ela vai fazer dupla com B, com C, com D, com E, com F. Então, o A, ela vai formar 5 duplas. Já dividi no primeiro caso. Agora, o segundo caso, por isso que eu vou somar, quando eu divido em casos, eu vou somar, né? Princípio aditivo. O B também forma 5 duplas. Mas eu já contabilizei a dupla que ele fez com A. Portanto, agora eu tenho 4 duplas adiante, ou seja, ele faz com C, com D, com E, com F. Porque com A ele já fez, então eu não vou contar novamente. Tanto é que quando a gente voltar lá na listagem, se você retornar o vídeo, você vai ver que lá temos 5, o A fazendo dupla, depois o B 4, o B presente, o C 3. Essa vai ser a estratégia da divisão em casos. Agora eu quero que C esteja presente. Serão 5 duplas, mas ele já fez com A e com B, eu só conto para frente. 1, 2, 3. Depois, D. D já fez com as anteriores, ele faz 5 duplas. Faltam 2 para ele fazer, que é com E e com F. E finalmente o E, a última dupla é feita com o F. Então aqui a gente vai somar. Note que com valores menores é fácil essa soma. A gente vai trabalhar nas próximas aulas quando a gente tiver mais de 6 pessoas. Por exemplo, 500 pessoas. A gente consegue dividir esses casos e a gente vai mostrar nos próximos vídeos. Aqui tem 2 maneiras da gente pensar, né? A gente retira, por exemplo, o 5 e isso já vai garantir para as próximas soluções de outros exercícios. Eu posso tirar o 5 porque eu tenho uma quantidade ímpar. E quando eu tenho uma quantidade ímpar, eu posso somar a quantidade par, porque vai ser sempre uma constante. 4 mais 1, 5. Depois eu posso somar 3 mais 2, 5 também. E como eu tenho 4 números, eu estou somando os pares, eu vou ter 2 pares. Então é 5 mais 5, é 5 vezes 2. Aqui nessa conta, por ser pequena, talvez não fique tão evidente, mas mais adiante vocês vão ver que isso aqui vai fazer um sentido muito grande. Então a conta aqui é 5 vezes 2, só que eu deixei esse 5 para não contabilizar nessa organização. Então eu tenho que somar esses 5. Então, de fato, 10 mais 5, 15. Uma outra forma de solução para essa questão. Marcaremos, portanto, letra D. Esse é o método construtivo, que utilizamos somas, e no caso aqui fiz uma multiplicação só para garantir esse resultado que a gente vai ver na sequência dos próximos exemplos, que é a soma de Gauss. Perfeito?
Muito bem. Finalizando, a gente pode propor uma solução pelo método destrutivo. E esse é bem interessante, a gente pode resolver para qualquer quantidade de organização tripla, por exemplo, 4 pessoas, 5, e com uma grande quantidade também. Basta a gente pensar o seguinte: o problema é um problema envolvendo conjuntos. A ordem não importa, mas eu posso inserir uma ordem. De que forma? Eu posso pensar o seguinte: eu posso pensar numa configuração dessa dupla, de forma que eu tenha aqui o presidente e aqui o vice-presidente. Com essas 6 pessoas, quantas pessoas podem ser presidente? A tomada de decisão é escolher um presidente. Então eu tenho 6 possibilidades para presidente. Obviamente, o que é presidente não pode ser vice. E aí eu tenho aqui 5 possibilidades, qualquer que seja a escolha anterior. Se eu coloco aqui o C como presidente, eu vou ter 5 possibilidades para vice, com exceção do C. Se eu escolho o F para presidente, eu vou ter 5 possibilidades. Se eu multiplicar 5 vezes 6, eu estou errando a conta, ou seja, a solução do problema. Por quê? Porque aqui eu estou inserindo uma ordem. Eu estou usando uma estratégia de solução. Eu estou organizando a minha dupla, porque ele não pediu que essa dupla fosse ordenada. É uma dupla qualquer, mas eu estou inserindo uma ordem e eu posso fazer isso, só que eu tenho que desfazer essa ordem. Então eu tenho que dividir pelos casos que eu contei a mais. Ou seja, por 2 ou por 2 fatorial. Tanto faz, que aqui não vai fazer diferença, porque a ordem é a ordem que eu inseri tendo o primeiro sendo o presidente e o segundo o vice-presidente. Então é 2 vezes 1. Mais adiante, quando for tripla, 4 pessoas, vocês vão notar que não é simplesmente dividir por 3 quando for tripla. Então aqui a divisão é por 2 vezes 1. Na verdade é por 2. E por que por 2? Veja, quando eu faço a dupla A com B, ela é a mesma de B com A. Essa é a proposta de solução original. Mas o que a gente fez? A gente inseriu uma ordem, ou seja, a gente conta AB e conta BA. A gente conta em duplicidade essa dupla. Quando a gente contou, por exemplo, D e F D, porque D é presidente e F vice-presidente. F agora é presidente e D vice-presidente. Veja que cada dupla que eu pego é contada em duplicidade. Por isso que eu vou agora desfazer a ordem que eu inseri, que é indevida, né? Foi só uma estratégia de resolução. Eu coloquei uma ordem para resolver a questão e agora eu estou desfazendo essa ordem. Então o resultado final para a questão é 30 sobre 2 e de fato 15 é o resultado correto para a nossa questão. Letra D, perdão, aqui, mudar para marcação, 15, letra D. Perfeito? Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.